outro lado da perspectiva, né? Gostaria de agradecer ao Dr. Marco Antônio. Nos traz uma experiência de alguns anos nesta matéria, e isso eu acho muito importante para os neófitos, e que eu me sinto neófito nessa matéria, tendo em vista a alteração que houve do regimento interno do tribunal, que essa matéria era de competência das turmas de administrativo e passou agora para a competência das turmas previdenciárias. E, por coincidência, eu estou convocado numa dessas turmas de direito previdenciário até o meados do ano que vem. E me sinto muito angustiado. Pela primeira vez na minha vida, eu estou ali já com alguns processos. Eu entrei em 94 na magistratura, no Ministério Público desde 89. Nunca na minha vida eu tinha me sentido angustiado com uma determinada demanda, um determinado processo. Eu tenho que confessar que, pela primeira vez na minha vida, eu me senti angustiado. Bom, me incumbiram aqui de presidir essa mesa e me incumbiram também de eu dizer algumas palavras, né, sobre essa temática ética da fila. Essa incumbência eu agradeço ao meu grande amigo, e porque eu tenho o maior respeito e admiração ao Dr. Gebran, de longa data, e fico muito feliz, Gebran, porque você permite aqui um diálogo de várias percepções. Ele conhece a minha formação. Eu não sou racionalista, eu não sou lógico. E eu vejo aqui ao meu lado duas perspectivas racionalistas de uma formação, até me admira um pouco o Ministério Público, mas de um médico da oncologia não me admira nem um pouco essa formação, que tem que ser realmente essa formação mais racionalista, mais técnica. E eu sou da linha do romanticismo, eu não sou kantiano, né? Eu sou mais da linha de Hegel. Então, eu vou trazer não digo um contraponto, mas uma reflexão em alguns minutos. Reflexão essa muito pessoal. E, de antemão, já peço desculpas se não coincidir com a perspectiva de cada um dos senhores. Em que pese todas as questões que são judicializadas no Poder Judiciário, tem um conteúdo ético, perpassa pela ética, não há dúvida, não existe nenhuma questão que não tenha um trânsito pela ética. Eu estou visualizando, pelo meu primeiro contato com esse tipo de questão jurídica judicializada, que a questão da judicialização da saúde é o que mais exige de todos nós uma preocupação efetivamente ética. E o que é esse ético? É ético numa perspectiva de justiça. Porque essa é a nossa principal finalidade da nossa atividade, ou seja, a principal finalidade da nossa atividade é realizar a justiça por meio do direito, como diz o Código Ibero-Americano de Ética Judicial. E essa preocupação ética, no meu ponto de vista, é pelas consequências socioeconômicas dessas decisões. Não há dúvida que qualquer decisão que se dê num processo envolvendo judicialização de saúde, seja determinando que se fura uma fila para um atendimento numa UTI, seja condenando a parte a entregar um medicamento de 3 milhões de reais, ou um exame que se faça fora do Brasil, isso aí extrapola muito a minha ciência dogmática jurídica. Porque eu vou no núcleo essencial da própria existência da vida humana. Seja uma existência coletiva, seja uma existência individual. Mas está em jogo a existência da vida humana nesse tipo de processo. Me parece essa charge muito interessante, mas todos nós aqui, eu tenho certeza que a gente não sabe o que é uma fila do SUS. Salvo alguém que, porventura, tenha havido uma classe um pouquinho sem condições econômicas, antes de entrar na magistratura, enfim, etc., mas nós não sabemos efetivamente o que é determinadas localidades do Brasil em relação ao atendimento de saúde. Moinhos de Vento é uma excelência. Londrina, nós temos hospitais que eu frequento, são bons.
E a maioria dos nossos presidentes da República, ou ou possíveis futuros presidentes, eles vão no Einstein ou vão no Sírio-Libanês. Eu busquei algumas... Eu li alguns jornais e vi alguns depoimentos interessantes, em jornais de grande circulação. Educação é importante, mas saúde é urgente, diz a dona de casa Fabiana Freires, 29 anos, paciente do SUS, que espera 7 meses para descobrir o que é um nódulo na garganta e não encontra um analgésico no posto de saúde. Doutor Luiz Fernando, na sua ciência, 7 meses não é uma eternidade. Deve ser extremamente grave 7 meses, numa perspectiva, naquele rol que o senhor colocou aí, referente ao grau de agressividade ou de evolução de um determinado tumor. Casos como o dela ajudam a explicar como a saúde virou a maior preocupação dos eleitores paulistanos. 38% diz ser o principal problema da cidade, segundo o Datafolha. O gargalo se estende no resto do Brasil. 52% reprovam ações das prefeituras na área. Falta de remédios, planos caros, ineficientes e longas esperas são parte da explicação. Na capital paulista, a prefeitura contabiliza 753.811 pessoas na fila de espera por cirurgias, consultas e exames. A demora média para ser consultado com especialista chega a 5 meses. Essa é uma outra charge também que eu achei muito interessante, né? Esta fila para marcar consulta? Não. Não, esta é para desistir do exame. Uma reclamação de Elane Paiva Rezende, 29 anos, levou o Ministério Público de São Paulo a abrir investigação para apurar a falta de medicamentos nas redes públicas de saúde, tanto do Estado quanto da capital, principais gargalos de saúde no país. Aos 10 meses de idade, Elaine sofreu um atropelamento, é cadeirante, tem bexiga neurogênica, perda da função normal do órgão devido a uma lesão no sistema nervoso. Em 2014, ela começou a pegar sondas urinárias na UBS de Vila Pirituba, que é municipal, mas a irregularidade na entrega do material a fez procurar o Ministério Público. Sempre diziam que o material sonda estava em falta, afirma. Em agosto, recebeu 120 sondas, número 8. Ela precisava de 160, número 10. Disseram, por sorte, temos as sondas, porque um idoso faleceu. Porque um idoso faleceu. Não é porque se regularizou a estrutura dentro do sistema. Mas em razão da morte de alguém, eu tenho as sondas que não lhe servem, não são as necessárias, mas pode ir atenuando o seu sofrimento. É questão de sobrevivência para a Sônia Silva Gonçalves Leal, 56 anos, que teve câncer de mama em 2011. Neste ano, descobriu metástase no pulmão. Em março, diz ela, foi ao Hospital Pérola, um hospital estadual, e recebeu a indicação do medicamento Herceptin. Espera até hoje. Não significa até hoje, mas era uma espera longa quando foi feita esta notícia. A questão, portanto, da judicialização da saúde, na minha perspectiva, não é uma questão meramente jurídica, ou somente jurídica. Nós estamos diante de um processo, de uma questão inserida dentro do processo, que ultrapasse muito a ciência da dogmática jurídica. Ela é realmente de conteúdo ético. E qual conteúdo ético? Repito, esse conteúdo ético aqui do Código Ibero-Americano, artigo 35, o fim último da atividade judicial é realizar a justiça por meio do direito. O problema é como realizar a justiça por meio do direito nas questões de saúde, ou melhor dizendo, só por meio do direito. E aí me parece que, numa perspectiva filosófica, é um campo onde a interdisciplinariedade, ela regra toda uma decisão, a nossa decisão como magistrado. Não basta apenas uma dogmática da Constituição, de princípios, dignidade da pessoa humana, vida humana, é extremamente importante, sem dúvida. Vem regrar toda a existência humana, mas também nós temos que ter a preocupação na perspectiva da economia, na perspectiva orçamentária, e temos que ter uma preocupação na perspectiva da própria evolução da medicina, da evidência desses elementos que nos são trazidos dentro do processo, de uma perspectiva de uma qualidade de vida, ou de uma perspectiva de ampliar essa vida. Eu tive um dos maiores sabores da minha vida, ter que definir se meu pai vivia ou, por mais um tempo, ele morria.
Quando eu cheguei, me chamaram, ele estava com câncer mesotelioma, e já estava muito mal, e eu cheguei para o médico e disse, bom, doutor, meu pai está lá, não está conseguindo respirar, com metástase em outros órgãos, e o que o senhor me diz? Ele disse, olha, temos uma chance, eu vou entrar com um medicamento aí, a morfina, ele vai relaxar, e vai a óbito, porque ele já está num estado de exaustão muito grande. E qual que é a segunda opção? A segunda opção, eu vou entubá-lo e vou pôr na UTI. Pô, para mim aquilo era uma tábua de salvação. Pô, entubá-lo, vai para a UTI? Tá, e ele sai da UTI? Não. Ele pode aí durar uma semana, a gente consegue trabalhar. Porque eles vão entubar meu pai, vão deixar ele sozinho numa UTI e vão me dar mais uma semana para ele? Conversei com a família, ele disse, não, pode entrar com a morfina. Seria um egoísmo da minha parte, um extremo egoísmo da minha parte, deixar meu pai sozinho numa UTI, e bem ou mal estaria sedado, sofrendo, para dizer por mais uma semana. Então, filas. Essa é uma fila do Sistema Único de Saúde. Se eu dou opção para essa senhora, de repente, ser internada numa UTI, e essa não, praticamente eu estou optando pela vida dela e, de certa forma, condenando esta morte. Isso aqui é o Sistema Único de Saúde, que nós, juízes federais, e a grande maioria das pessoas que têm um pouco de condições econômicas, dificilmente enfrenta isso aqui. Deveríamos enfrentar um pouquinho para saber realmente o que é, tirando aquelas, repito, aqueles centros de elite, tem sistemas, tem hospitais maravilhosos que são públicos, mas nós temos regiões, nós temos situações no Brasil que não pode se dizer o mesmo dos grandes centros. Aqui, se eu outorgo para essa aqui talvez não tenha a mesma chance, aqui é a mesma coisa. Esse é o Brasil de uma boa parte. Em grandes cidades, Rio de Janeiro, talvez, nós estamos falando da capital, uma cidade maravilhosa, onde o turismo, né, faz questão de vir, e é isso, de repente, que nós encontramos. Então, eu chego à conclusão que muitas pessoas só têm uma chance de vida rezando. É o meu lado romântico, não racionalista. E também eu sinto que nós estamos como aquele exemplo de Michael Sandel, né, no livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, professor de Harvard, que nós juízes estamos como naquele bonde desgovernado, né, a 100 km por hora, e não consegue ativar os freios e por isso não pode mais pará-lo. E nós estamos com 5 pessoas, que é a coletividade, pronta para eliminar e matar essas pessoas. Mas nós observamos que nós temos uma possibilidade de desviar esse trem à esquerda e encontramos ali uma única pessoa. Então, esse exemplo de Michael, ou você não outorga um determinado medicamento, mas eu estou falando não é medicamento experimental, que é sem eficácia, ou como o próprio doutor Luiz Fernando falou, o SUS não fornece medicamento, alguns medicamentos, e são caríssimos. Então, eu faço a opção de vida ou morte. Ou por essa pessoa, como o Michael Sandel diz, eu desvio e mato um só, ou não desvio e mato os 5. E aí nós podemos ir dialogando. Bom, mas se esse só é uma criança que tem uma perspectiva, e aqueles 5 são pessoas já de extremidade, com quase terminal, e estão ocupando o leito de UTI. Será que nós temos essa possibilidade de retirá-los e dizer a criança vai para a UTI? E fazemos uma opção quase como Deus, um poder de vida e morte? Porque é isso que nós vamos fazer, em tese. Concedendo ou não concedendo, não venha me dizer que nós não vamos causar prejuízo a alguém. E, na minha opinião, isso é um absurdo. Me desculpem. A judicialização da saúde. Se diz jabuticaba do Brasil, isso é uma jabuticaba do Brasil. Pergunte para qualquer país racionalista, país que cuida dos seus cidadãos, se existe alguma ação judicial para mandar o sistema pagar remédio. Foi perguntado numa palestra de um professor alemão que veio, disse, como é que vocês fazem na Alemanha? Quando uma parte vai pedir, ele disse, mas que é isso? Isso não existe. Isso é impossível.
E daí nós vamos para o lado racionalista, saindo um pouco do romantismo e indo para o racionalismo. Em 7 anos, o governo federal desembolsou 4,5 bilhões para atender as determinações judiciais para a compra de medicamentos, equipamentos, dietas, suplementos alimentares, etc. Isso aqui eu peguei na Agência Brasil, notícia 2017. Em 7 anos, gastamos 4,5 bilhões o Poder Judiciário do orçamento para a judicialização da saúde. É um valor considerável, não é? Sim ou não? Quem gosta do PIB, né? Qual seria a representatividade do PIB? Mas eu acho mais interessante, o Tribunal Superior Eleitoral libera 880 milhões para a campanha de 2018. Corte Eleitoral autoriza partidos a usarem fundo partidário nas eleições e legendas e vão ter 2,5 bilhões de recursos público disponível para os candidatos. Isso aqui eu tirei do Estado de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou os partidos políticos a usar o fundo partidário para bancar as campanhas de seus candidatos nessa eleição. Aprovado em torno de 880 bilhões. Bom, 1,7 bilhões. Se nós gastamos em 7 anos 4,5 para a judicialização da saúde, em 3 meses nós queimamos 2,5. Qual a prioridade? O sucesso de uma campanha? Ou a possibilidade de comprar algum medicamento mais caro dentro do orçamento da União? Qual é a prioridade? Repito, me desculpem, é um lado crítico, nós estamos aqui no âmbito acadêmico e eu não poderia deixar de trazer essa perspectiva ética. Eu estou na perspectiva ética. Se eu estou na perspectiva ética, eu tenho uma certa liberdade de cátedra para isso. E tem mais um aqui interessante. No antagonista, de repente, quem não gosta do antagonista, nós podemos pensar, isso aqui é uma informação da Folha de São Paulo. Talvez a Folha de São Paulo seja mais interessante que o antagonista. Mas ele vai dizer, Lula está na cadeia. Mas seu advogado, Cristiano Zanin, não pode reclamar. A Folha de São Paulo conta que a campanha do presidiário registrou 1,5 bilhões em gastos eleitorais com o escritório de advocacia Teixeira Martins Advogado, que defende o petista dos processos criminais Lava Jato. Como já havia informado o Cruzuel, o escritório de Eugênio Aragão faturou 900 mil. E não tem verba para a saúde. O que é mais prioritário? Na perspectiva ética. Não estou aqui na perspectiva democrática. Não, estou na perspectiva ética. Saúde ou não saúde? E tem mais, o governo bate recorde de gasto com publicidade federal. Aumento de gasto com a propaganda subiu mais de 106% em dezembro, na comparação com o ano anterior. O exemplo mais emblemático é da revista Isto É, que no mesmo mês em que deu o prêmio ao Homem do Ano para Michel Temer, recebeu uma quantidade de dinheiro de uma só vez que nunca antes havia recebido. E aqui nós temos apenas um detalhe para os senhores sobre a execução contratual de publicidade. O Grupo Globo, 35 milhões, TV Globo, 31 milhões, TV Record, 11 milhões, SBT, 9 milhões, e assim por diante, chegamos a 152 milhões e 916 mil. Não estou fazendo a crítica àquela publicidade necessária de prevenção de saúde, mas eu estou fazendo uma crítica a uma publicidade de dizer por que um governo é melhor ou pior, quando eu vejo aqui uma discussão de judicialização de saúde. Por isso, senhores, eu gosto muito, nessa linha, trazendo um pouquinho a perspectiva filosófica, me parece que na questão da judicialização da saúde, ele se encaixa como uma luva, essa perspectiva filosófica de Amartya Sen, que alguns que já tiveram aula, a gente conversou por aí, a gente falou um pouquinho sobre essa perspectiva filosófica, quando ele distingue entre Nietzsche e Nyaya. Porque para ele, que é um professor catedrático da Universidade de Harvard, Prêmio Nobel de Economia em 1998, portanto não é só um filósofo, é um economista, ele vai dizer que a justiça, ela se complementa sob 2 perspectivas. Uma que ele denomina de Nietzsche, outra de Nyaya. E ele retira isso dessa epopeia indiana, Mahabharata, entre uma discussão sobre um diálogo entre Arjuna e Krishna, que eu não vou entrar aqui com vocês. Mas o que eu acho importante? Ele diz que a primeira ideia Nietzsche significa a idoneidade das instituições e a correção de comportamento.
Ou seja, as instituições, a que hora eu vou trazer, ele está tratando isso na perspectiva política, evidentemente, mas eu trago isso para nós do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o processo jurisdicional, ele pode ser correto, pode ser idôneo, pode observar todos os princípios constitucionais ou legais, contraditório, ampla defesa, etc. Mas, o que ele diz, não basta isso, nós temos que ir para uma perspectiva linear, ou seja, aquilo que surge, como surge, e em especial o que as pessoas podem realmente viver, ou seja, da nossa decisão, essa decisão, como ela será aplicada exteriormente ao processo. As pessoas poderão viver com essa decisão? É o que ele chama de consequencialismo. Então, não basta uma perspectiva deontológica, de um processo devidamente conduzido no contraditório e na ampla defesa, com toda a dogmática jurídica perfeitamente inserida neste processo. Se não se preocupar com as consequências da nossa decisão. Mas não me pergunte se é o melhor é outorgar ou não outorgar à parte, porque esse é o grande nosso dilema. Porque nós temos que trabalhar num conjunto de circunstâncias. E não apenas pensar na ciência jurídica. E, por fim, eu gostaria de deixar para vocês apenas algumas reflexões, encerrando a minha participação. Seria ético, justo, o juiz determinar que o médico não observe a fila de atendimento e UTI para atender determinada parte em prejuízo das demais pessoas? O artigo 5º da Constituição diz: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E os demais que poderão vir a morrer em razão dessa decisão? Tem o juiz o poder de vida e morte sobre essas pessoas? E diante da necessidade de preservação da vida, poderia o juiz determinar a modificação de verbas do orçamento, campanhas eleitorais, publicidade, etc., destinando-os à judicialização da saúde? Fica isso para uma reflexão, e eu estou tão perdido quanto vocês. Obrigado.